E aí, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. E o Superman conseguiu derrotar temporariamente o Apocalipse. A besta está presa, só que alguma coisa precisa ser feita. E o Apocalipse, conhecido como Senhor do Tempo, vai influenciar o Superman? É isso que a gente vai começar a ver agora na nossa resenha de hoje com Superman, Encontro Marcado. É o volume 3 aí dessa fase sem limites. Então, editor, roda a vinheta e vamos para a resenha. E aí, fala comigo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia da resenha do volume 3 de Superman, com o subtítulo aí de Encontro Marcado. Hoje a gente vai resenhar aí o título do Josh Williamson, né? Que vai trazer aí o desenrolar daquele embate entre o Superman e o Apocalipse, né? E para finalizar, a história da Action Comics, né? Do John Ridley, onde a gente vai ver lá o final, o que levou o Major Desastre, né? A cometer um homicídio, né? Mas antes de a gente passar para essa resenha, pessoal, vou fazer aquele jabazinho que eu sempre faço em todo começo de vídeo, né? Que eu sempre faço, né? Em todo começo de vídeo. Vou pedir para você o seguinte: se você ainda não é inscrito no canal, se você está chegando agora, conhecer o Resenha 81 através desse vídeo, se inscreve no canal, tá? Ative as notificações para receber novos conteúdos. E se você não nos acompanha lá no Instagram, passa a seguir nosso perfil lá no Instagram. Sempre que sai vídeo novo, eu coloco um post lá no Instagram, um history, né? E todo final de semana a gente tenta, né? Todo não, né? Quase todo final de semana nós tentamos abrir aí uma caixinha de perguntas para a gente ter um bate-papo mais informal lá. Tá legal? E se você puder comentar e compartilhar esse vídeo, melhor ainda, você ajuda demais no engajamento do canal nessa plataforma tão difícil que é o YouTube. Beleza? Jabá feito, né? Vamos para nossa HQ, né? Superman volume 3, aquele mesmo esquema das nossas resenhas, né? Editorial, roteiro e a minha opinião, tá? A gente vai ter o Superman volume 3 aí, 48 páginas, né? Trazendo duas histórias aí do Superman, tá? Tá saindo aqui no Brasil na banca pelo preço de R$19,90, né? Capa cartonada, o miolo é o couchê colorido, tá? Couchêzinho colorido aí, capa cartonada, a lombada é canoa com grampos, tá? 48 páginas, como eu disse, né? E aqui vão ter duas histórias. A primeira história, Super Noite de Namoro, que é do Josh Williamson no roteiro e do Dan Mora nas ilustrações, né? E Force Majeure Final, que é o final dessa história que está desde o volume 1, né? Que é do John Ridley e com a arte do Inaki Miranda, tá? Na hora que eu for mostrar cada arte, eu defino cada um aqui, tá? Então, começando aí, né? Lembrando que essa, né, é a capa, não tem verniz aplicado, e essa aqui é a quarta capa também sem verniz, né? É esse padrão atual da Panini para as mensais aí, né? Então aqui, né, começa com a do Josh Williamson, né? Super Noite de Namoro, onde nós vamos ter a arte do Damora, né? O Damora tá destruindo nos desenhos, tá, pessoal? Ele faz uma arte muito legal, tá? A arte dele tá muito boa. Vou mostrar um pouquinho da arte dele aqui, sem dar spoiler, né? Tentando não dar spoiler, tá? Mais um pouquinho aqui. Aqui. Tá? E aqui. Essa é a arte aí da primeira história, né? Super Noite de Namoro. E agora a arte aí do Force Majeure final aí, né? Que é a arte do Inaki Miranda, tá? Já a arte do Inaki Miranda aqui, tá, pessoal? Ela me incomoda um pouco. Vou mostrar por quê, tá? Olha o rosto do Superman aqui, cara. Parece que ele
aquele cara lá, como é que chama? O Ken humano, né? Passou por harmonização facial, ficou com o rosto estranho. Então, tipo assim, eu não curti muito essa pegada do Inaki Miranda pro Superman, não, viu? Parece que é um Superman harmonizado, tá? Mas nos combates ele manda bem, tá? Nos combates ele tem uma dinâmica legal de quadros aí, onde a gente pode ver o Superman lutando aí contra os vilões que aparecem para ele aí, né? E tem umas sequências bem legais, por exemplo, essa sequência dessa página aqui é uma sequência interessante, bem legalzinho. Mas logo depois já vem com o Superman harmonizado ali, ó. Aí dá uma quebrada aí no ritmo da HQ, tá? E para finalizar aí, né? Mais uma folha aí, né? Mais uma página da arte aí, tá? E no final você vai ter a chamadinha aí pro que tá vindo aí no próximo mês, né? No próximo mês aí das edições da DC, beleza? Então esse foi o editorial e a arte aí, né? Do Superman Encontro Marcado, Superman volume 3, né? Então, pessoal, sobre os roteiros, né? O Josh Williamson, ele dá uma freada, né? Dá uma pisada no freio aí, né? Para fazer uma história, tipo uma história de transição, né? Entre uma ameaça e outra, né? E a gente vê bem essa transição mesmo acontecendo. E ele usa o que? Ele usa o encontro entre a Lois e o Clark, né? Entre o Superman e a Superwoman, né? Lembrando que agora a Lois tem poder, né? É fruto lá daquela saga Poder Absoluto. Vou pedir para o editor deixar o card aqui, tem vídeo aqui no canal, tá? Lembrando que todos os vídeos que estiverem relacionados ao Superman, né? Essa fase Superman, eu vou pedir para o editor deixar nos cards, tá? Tem a resenha do volume 1, do volume 2 e agora nós estamos resenhando o volume 3, beleza? Então o Josh Williams usa essa história como uma transição de uma ameaça para outra, só que ele aproveita para colocar algumas características, né, algumas informações sobre cada um dos dois, né, tanto da Superwoman quanto do Superman, né? Aqui ele mostra que o Superman nessa história de transição, né, ele mostra que o Superman ainda carrega um trauma muito grande com relação ao Apocalipse. E falando desse trauma, o Superman também revela para Lois qual foi a proposta que o Senhor do Tempo fez para ele na primeira edição, né? Que era ele, que seria, né, o Superman matá-lo, né, matar o Senhor do Tempo para que ele voltasse mais evoluído no auge da evolução, né? Seria a última evolução do Apocalipse. Lembrando que aqui ele é o Senhor do Tempo, né? O Apocalipse, o Senhor do Tempo nada mais é do que o Apocalipse evoluído, né? Que passou por várias mortes, né? Para quem não está familiarizado, toda vez que o Apocalipse ele sofre uma derrota, que ele morre, ele ressuscita, né? Na verdade, ele se cura, né? Ele ressurge sem aquela fraqueza que levou a morte dele, né? Então ele evolui, ele está sempre evoluindo, então ele é imortal. E para manter o Apocalipse sob controle, né? Eles usam um artifício bem interessante, que é aquela planta alienígena chamada Clemência Negra, né? E ela mantém o Apocalipse num eterno sono, né? Onde ele está sonhando sempre com o que ele mais deseja, né? Se eu não me engano, eles já usaram essa tática naquele desenho da Liga Sem Limites, que tinha aquele desenho, acho que já teve essa. Eles já usaram uma tática parecida com o Apocalipse daquele desenho. Então aqui você vai ter o Josh Williamson fazendo essa história de transição, onde ele vai desenvolver tanto o Superman, quando ele fala sobre isso, né, sobre o trauma que ele tem de enfrentar o Apocalipse e não poder vencê-lo, sobre a proposta que o Senhor do Tempo fez a ele. E você vê também as qualidades da Superwoman, né, da Lois Lane, agora com superpoderes. Ela é uma excelente diplomata, né? Ela tem uma perspicácia com relação a social, né? A contatos sociais, né? Então você tem o Josh Williamson é legal que ele usa essa transição, né, para poder ir desenvolvendo essa nova Lois Lane, né? Lembrando que agora ela tem poderes, né? E finaliza a história com o surgimento de uma nova ameaça que veio à Terra, né, uma viagem de fora, né, que veio à Terra em busca
do Apocalipse. Então, pelo jeito, esse primeiro momento aqui do Josh Williamson no Superman está sempre focado aí no Apocalipse, tá? E para finalizar a HQ, você tem o final daquela da história Force Majeure, né? Que conta aí a decaída, né? A recaída, né? Do Major Desastre quando ele cometeu um homicídio. E aqui o Superman descobre que não, que na verdade o Major Desastre estava sendo manipulado, né? Por essa figura aqui, né? Pelo Bruno Meinhardt, que é um vilão classe C aí, né? Da Liga, né? Do Superman, do pessoal dos Jovens Titãs, né? Então você tem esse vilão aqui, o Bruno Meinhardt, ele é o responsável pela recaída aí do Major Desastre. Por quê? Porque ele criou, né, ele tem um procedimento que ele gera uma substância chamada telômero, que é usada, que ela é retirada de seres superpoderosos, né, de meta-humanos, e essa substância é como se ele retirasse a esperança desse meta-humano, e ela tem um valor muito alto. Por quê? Porque ela prolonga a vida de quem recebe essa substância, né? E é aí que aparece o grupo que o Superman vai enfrentar nessa edição aí, né? Que é esse grupo, que é esse grupo aqui, né? Que são os Parasemples. É um grupo bem qualquer coisa da DC, tá? Não oferece muito risco ao Superman. Só que o interessante é como que o Superman despacha, né? Vence esse grupo com a ajuda da Chama, né? Que é essa garota aí, essa mulher, né? Da quarta capa ali, né? Ele vai conseguir vencer, só que a Chama guarda um segredo, e o segredo é o porquê que o Major Desastre cometeu o homicídio. Aí eu não vou dar spoiler, tá, pessoal? Porque é interessante o pessoal ler, tá? Tem toda uma história por trás envolvendo a filha do Major Desastre, o Major Desastre, e essa conspiração que o Bruno Meinhardt usa para poder gerar esse telômero. E o Superman no final vai ficar entre a cruz e a espada, né? Ele até fala que a verdade e a justiça têm que andar juntas, mas em alguns momentos a Chama fala que não, que às vezes a Chama não, mentira, a Lois Lane fala que talvez não, às vezes a justiça anda um pouco à frente, a verdade um pouco atrás, e você tem que ter o quê? Você tem que ter discernimento para poder escolher o melhor para quem está envolvido numa situação, que é o caso do Major Desastre, né? E o Superman vai ficar nesse dilema aí. Ele vai, ele vai conseguir descobrir se realmente o Major Desastre quebrou a confiança dele ou se a história tem algo mais por trás dessa história, né? Se o Major Desastre teve um bom motivo para fazer, né, para cometer esse assassinato no caso, né? Mas aí eu não vou falar mais nada não para não dar spoiler, tá, pessoal? Esses são os dois roteiros, né? Lembrando que o primeiro é do Joshua Williamson e o segundo é do Joe Ridley, né? Só confirmar aqui que agora me deu uma dúvida no autor. É do John Ridley, né? É do John Ridley, tá? A arte da primeira é do Damora e da segunda do Inak Miranda, tá? E qual que é a minha opinião? A HQ do Superman, o Josh Williamson tem um tato bem interessante para mexer aí com a Lois e com o Clark, né? Nessa dinâmica, tanto quando eles estão com a identidade secreta, né? De Clark e Lois, quando eles estão como Superman e Superwoman, né? Então você tem uma dinâmica legal entre os dois, tá? E o Apocalipse está sendo bem usado pelo Josh Williamson, né? Você vê que é um personagem que já foi muito usado, já está até gasto, né? Gasto entre aspas, já está até maçante falar dele. Só que o Josh Williamson está usando agora o personagem de uma maneira diferente, né? Mais ligado a uma manipulação ali, né? E a gente vai ter esse novo vilão, né? Essa nova ameaça chegando à Terra aí em busca do Apocalipse, né? Então alguma coisa deve mudar aí com relação ao status quo aí, né? Do Apocalipse do universo do Superman. Então a primeira história é bem legal. A segunda, ela é interessante, ela tem um desenvolvimento ok, só que os vilões são bem ruins, né?
esse grupo para sempre aí é bem fraco. A motivação é bem estranha, é uma motivação ligada a viver para sempre, mas segundo eles já vivem para sempre, por isso que o nome deles é para sempre, né? E você tem esse imbróglio aí, apesar que o final da história, né, o porquê que o Major Desastre comete esse homicídio aí, é bem interessante, é bem legal para quem é, tem, tem laço familiar, né, para quem tem uma família, é bem interessante esse homicídio aí que o Major Desastre supostamente cometeu, né? Então o John Ridley, ele traz uma história bem fraquinha, mas o final ali tem uma reviravolta legal. Então vale a pena, tá? É uma HQ que vale a pena ser lida aí, mas não é nada excepcional. Eu acho que a do Superman vai trazer algo bem interessante a partir da próxima, né? Devido a essa nova ameaça. E vamos ver o que a Action Comics vai trazer pra gente depois do fechamento aí do arco do Major Desastre, tá? Espero que venham inimigos aí mais conhecidos, né? Com mais punch, né? Para poder dar um pouco de trabalho pro Superman. Então, na verdade, ali do Major Desastre ali, o único ponto fraco, na minha opinião, é um pouco aí o Superman harmonizado, né? Com o rosto harmonizado, quadradão, né? Rostão de bolacha, assim, bem estranho. Mas no mais é uma história ok. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Superman, volume 3, foi para conta e foi resenhado, tá? Agora me diz você, essa foi minha opinião, né? Me diz você tá lendo Superman? Você tá curtindo Superman? Você leu a história do Major Desastre? Você achou legal o final, a reviravolta que teve no final? E o que você espera aí desse novo apocalipse, né? O Senhor do Tempo? Ele vai conseguir é, alcançar o intento que é morrer para evoluir pela última vez? Deixa aqui nos comentários que é muito bom responder vocês no comentário. Tá legal? Vamos bater aquele papo bem interessante aí nos comentários do vídeo. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço demais a sua presença até o momento do vídeo. Se você curtiu, eu peço que você deixe o like. Se você não for inscrito, se inscreve. E se puder comentar e compartilhar, melhor ainda. Ajuda demais o nosso canal que é pequenininho. Beleza? Fiquem com Deus. Mais uma vez, obrigado por ficar no vídeo e até a próxima resenha. Valeu!